sexto ano e essa é a... Eu sou a professora Fernanda, também do sexto ano, e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo super bacana que são os ângulos. Você sabe o que é um ângulo? Você lembra as características de um ângulo? Então espera só. E você sabe qual é o instrumento utilizado para que a gente possa construir um ângulo? Olha só! Lembra o nome desse instrumento? Aqui a gente tem um transferidor. E daqui a pouquinho temos mais sobre ele e construção de ângulo. Tcharam! Pessoal, olha só esses desenhos aqui. Nós temos 3 desenhos no quadro que representam ângulos. Ângulo, galera, é a abertura entre duas semirretas. O espaço de abertura entre duas semirretas é chamado de ângulo. Aqui, por exemplo, ó, no primeiro ângulo, eu tenho essa primeira semirreta, que eu vou dizer que começou na origem e passou pelo ponto A, e a segunda semirreta com origem O e passou pelo ponto B. Vejam que as duas semirretas têm a mesma origem. E quando a semirreta B abriu, olha só, esse espaço é um ângulo de 45 graus. Quando nós temos um ângulo menor que 90, nós podemos classificar esse ângulo como um ângulo agudo. Porém, olha o que aconteceu aqui no nosso segundo ângulo. Eu tenho aqui uma origem R, por exemplo. Essa primeira semirreta passou em S, a segunda semirreta passou no ponto T. A abertura dela, olha só, me fez um ângulo. Essa parte interna aqui de onde percorreu é a região convexa e ele tem um quadradinho aqui no meio. Vocês lembram o que significa esse quadradinho? Tenho certeza. Esse quadradinho com esse ponto significa que essa abertura tem 90 graus. E o nome desse ângulo ele pode ser classificado como um ângulo reto. E por último, aqui na nossa classificação, se esse aqui é agudo, esse aqui é reto, esse ângulo ele é um ângulo obtuso. Por que ele é um ângulo obtuso? Nós já vimos isso aqui quando nós trabalhamos com triângulos. Ele é obtuso porque a abertura dele é maior do que um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar aqui, ó, essa origem de ponto A, passou pelo ponto B e passou pelo ponto C. Então, o ângulo BAC possui 110 graus e é um ângulo obtuso. E aí, deu para lembrar de tudo? Porque agora eu vou chamar a tia Fernanda para mostrar para vocês como que a gente constrói, tudo bem? Agora, pessoal, a gente tem aqui um transferidor. Pega o seu transferidor, vai lá na sua mochila, pega o seu transferidor no seu estojo e vamos observar as partes importantes do transferidor. Aqui, ó, inicialmente você vai ver uma pontinha, tem um buraquinho aí no seu transferidor. Aqui a gente está marcando que é o ponto de origem, é da onde vai sair a nossa reta auxiliar. E aqui nós temos a escala interna, que vai de 0 até 180 graus. E aqui a gente tem a externa, que também vai de 0 a 180 graus. Por quê? Porque esse transferidor é um transferidor de 180 graus. Professora, qual é a diferença do interno para o externo? Única e exclusivamente o lado que o ângulo vai ser marcado. Se eu quiser um ângulo marcado para o lado de cá, eu quero um ângulo de 30 graus, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, marcar nesse ponto interno que estão os valores de 0, 10, 20, 30, 40. E se eu quiser virar um ângulo para cá, agora eu quero um ângulo de 30 graus virado para cá, eu vou poder usar os 180, 170? Não, a gente vai usar, então, a angulação de fora, 0, 10, 20 e 30. Oi, galera! Olha só, esse aqui é o transferidor de meia volta que a Júlia emprestou pra gente. Ele é de meia volta por quê? Porque ele vai de 0, ele vai crescendo de 10, 20, 30, 40, 50. Quando a gente olha aqui o finalzinho dele, é de 180 graus. Então, a gente chama esse transferidor de meia volta. Do mesmo jeito que eu tenho 0 aqui na régua de fora, à direita, eu tenho 0 na régua de dentro. Então, ele vai crescendo do lado de dentro.
0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então, como a tia Fernanda disse, se eu precisar usar um ângulo ou fazer um ângulo aberto para cá, eu uso esse 0 de fora. Se eu precisar fazer um ângulo aberto para lá, eu uso o 0 de dentro, tá bom? Vou mostrar para vocês o outro transferidor. O outro transferidor é esse aqui, ó. Ele é chamado de transferidor de volta completa. Por que volta completa? Vamos localizar o 0 aqui. Quem acha primeiro, quem acha primeiro, quem acha primeiro? Achei! Eu tenho aqui o 0 na régua de fora e do lado oposto eu tenho 0 do lado de dentro. Aqui, gente, olha só, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Do lado de fora, esse 0 ele vai crescendo também, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, ó, 90, 100, 110, 120, 180, lá, 260, até chegar em 350 e aqui o 0 seria 360 graus, ou seja, uma volta completa na circunferência. Usando a régua de dentro, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 40, 50, 60, 80. Olha lá, aqui, ó, seria a mesma medida do transferidor de meia volta. Estão vendo aqui? Só que ele continua. Então, eu tenho, ó, 180, 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 361 até 360 graus. Deu para entender a diferença entre esses dois transferidores? Eu posso construir o mesmo ângulo usando o transferidor de meia volta quanto o transferidor de volta completa. Se porventura eu precisar utilizar ou construir um ângulo maior que 180 graus, eu posso construir o de 180 e aumentar aqui, ó, usando esse mesmo transferidor. Não há problema algum, belezinha? Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos construir ângulos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar a nossa primeira semirreta. Nós vamos decidir, nós queremos uma semirreta para a direita ou uma semirreta para a esquerda? Aqui fica livre, tá? Então, eu vou fazer para a direita, ó. O que é uma semirreta? Ela tem origem e ela não tem fim. Então, isso aqui é uma semirreta. E aí, a gente tem que pensar na seguinte forma. Se eu tenho essa semirreta aqui, eu tenho que pensar que um ângulo, são duas semirretas com o mesmo ponto de início, ou seja, com a mesma origem, só que uma semirreta, ela vai abrindo. É como se a canetinha fosse a abertura. Então, a região formada pela abertura entre essas semirretas, que é chamada de ângulo. Então, vamos supor que a gente vai aqui fazer a construção de um ângulo de 50 graus. Beleza, tia Vanessa? Então, olha só, eu já fiz o ponto de origem, vou colocar até um ponto O aqui, ó, de origem, e aqui a semirreta. Agora, eu vou pegar o meu transferidor e vou localizar no transferidor a origem dele. Vocês estão enxergando aqui, ó, esse tracinho no transferidor? Aqui é a origem dele. Então, no seu transferidor aí, pode aparecer uma bolinha, uma cruz, um pontinho. E nós vamos colocar exatamente em cima, ó. Tracinho em cima da origem. E mais um detalhe. A nossa semirreta, a semirreta que nós desenhamos, tem que passar exatamente em cima do 0. E agora a gente vai acompanhar a abertura. É como se a semirreta estivesse abrindo, ó. 10, 20, 30, 40 e 50. Olha aqui o 50. Então, o 50 tá aqui. Eu venho aqui, ó, e faço uma marca no meu papel. Tiro o meu transferidor. Se o seu transferidor tiver uma reguinha, você pode usar a régua do transferidor. Se não tiver, você pode pegar uma régua comum. E agora eu vou unir esses dois pontos, a origem e o ponto por onde a segunda semirreta vai passar. Olha lá. Pronto, tiro o meu transferidor, coloco a setinha e a gente tem que lembrar o seguinte: todos os elementos geométricos possuem nome. Qual seria o nome desse ângulo? Eu vou marcar aqui a região convexa. A região convexa é o espaço da abertura da semirreta. Então, se ela percorreu esse espaço, ó, eu faço esse arquinho aqui. E digo, ó, aqui dentro tem 50 graus. Começou em O,
passou, sei lá, por qualquer ponto, você pode colocar aqui qualquer letra maiúscula do alfabeto. Passou pelo ponto P e aqui passou talvez pelo ponto S. Como eu disse, é qualquer letra. Então, nós podemos concluir que o ângulo SOP, aqui é a origem, é igual a 50 graus. Simples assim. Nós vimos agora há pouco que quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, eu posso classificar esse ângulo como um ângulo de que tipo? Um ângulo agudo. Muito bem. O ângulo SOP é um ângulo de 50 graus e ele é um ângulo agudo. Muito bem, galerinha. Agora, nós vamos construir um ângulo de 120 graus. Pessoal, esse ângulo de 120 graus, como ele é maior do que 90, ele é considerado um ângulo obtuso. E agora, diferente do ângulo anterior, a tia Vanessa vai construir um ângulo para a esquerda. Olha só como é que vai ficar. Do mesmo jeito que nós fizemos o anterior, eu vou estabelecer o local. Então, aqui, ó, a origem e a primeira semirreta. Tiro do papel, coloco a setinha. Eu posso já até dar um nome da minha origem. Vou chamar de origem M. E vou dizer que passou pelo ponto M. Então, essa primeira semirreta é a semirreta MN. A segunda semirreta que nós vamos fazer, ela também vai começar em M, só que eu já disse que tem que ter 120 graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu transferidor, vou posicionar o centro dele exatamente na origem da nossa semirreta, olha lá. E diferente do que nós fizemos anteriormente, o zero está na régua de fora. Olha o zero aqui. Na régua de fora eu tenho 0, na régua de dentro eu tenho 80. Então, eu vou considerar o zero. O zero, pessoal, olha lá, deixa eu colocar bem em cima. Isso, agora foi. 0, e agora eu vou imaginar aquela semirreta abrindo, até chegar em 120 graus. Então, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Venho aqui e faço uma marquinha. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o transferidor e unir esses dois pontos, o ponto de origem com um ponto marcado em 120 graus. Prontinho. Região convexa. A segunda semirreta, ela andou assim, ó, pra cá, pra baixo e parou aqui, ou ela andou pelo lado de dentro? Exatamente, ela andou pelo lado de dentro. Então, a região convexa é essa daqui, ó, a região percorrida. E nós vamos aqui dar um nome qualquer para o nosso segundo ponto da segunda reta. Eu vou chamar de ponto O. Então, eu tenho que o ângulo NMO possui 120 graus. E aí, eu vou fazer a minha legenda aqui do ladinho. NM e O possui 120 graus. E ele é um ângulo do tipo obtuso. Tcharam! É isso aí. Vamos construir agora um ângulo de 200 graus. Pessoal, 200 graus, vamos pensar aqui comigo. Se eu fizer usando esse transferidor, ele só vai de 0 até 180. Então, nós vamos fazer para vocês entenderem como que vocês poderiam fazer aí na casa de vocês, usando o transferidor de meia volta. Vou determinar a origem. Estou fazendo sempre no centro por conta do vídeo, mas vocês podem fazer em qualquer lugar da folha, tá bom? Então, aqui está a origem. Vou localizar, olha só, o centro do meu transferidor e colocar exatamente em cima da origem da semirreta. E vou fazer essa segunda semirreta passar exatamente em cima de 0 grau. E agora a gente vai acompanhar aqui, ó, a abertura. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 170, 180. Vou fazer uma ligeira marquinha aqui, ó. Marquei. Tia, eu acho melhor marcar do lado de fora, não tem problema. Você pode marcar também no correspondente aqui do lado de fora. Terminei.
Não, tia Vanessa, eu não terminei, porque agora eu tenho daqui até aqui, eu tenho 180 graus e eu preciso ter 200. Tá faltando quantos graus? Tá faltando 20. Então, o que a gente pode fazer? Se aqui, ó, é 0, estão vendo aqui? Eu vou abrir mais 20, eu vou fazer essa bolinha aqui, ó, encostar no 20. A minha origem permanece lá, a gente tem que ficar atento a isso, a origem não pode sair. Olha só, aqui é 20 graus, que o equivalente nesse aqui é 160, ó, tá exatamente em cima. Então, eu tenho uma abertura de 10 e 20. Então, ó, eu venho aqui e marco 0 grau. Ou seja, a partir dessa primeira marquinha que nós fizemos, até essa daqui, ó, eu tenho mais 20 graus. Então, eu vou tirar o meu transferidor e vou unir os pontinhos. Unir os pontinhos, setinha nos 2 sentidos. Região convexa é aqui, tá? Aqui dentro eu tenho 120 graus. O ideal sempre em desenho geométrico, em construções, é fazer tudo a lápis. Porque, por exemplo, se fosse a lápis, eu viria aqui, ó, e já apagaria esse pontinho que nós fizemos, tá? Então, vamos dar nome. C, S e A. O ângulo CSA é um ângulo de 200 graus. E aí, o que acharam? Muito difícil? Gente, agora eu venho trazer para vocês uma curiosidade na realidade. Vamos tomar, no início, assim como o ângulo anterior, 200 graus. Vocês sabem que uma circunferência tem 360 graus. Vou voltar aqui no meu ângulo. Se aqui, ó, se essa parte convexa tem 200 graus, quanto tem essa parte de fora? Muito bem, aqui tem 160 graus, porque a volta completa é 360. Então, pensem comigo. Se a gente pega 360 e subtrai de 200, eu acho 160. Eu consigo construir um ângulo de 160 graus usando o meu transferidor? Consigo. Olha só como é que vai fazer. Eu vou fazer aqui o início. Ó, setinha. E vou construir um ângulo de 160. Centro do transferidor na origem. E a semi-reta vai passar no 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ó, 160. Marquei. Vou agora unir os pontinhos. Prestem atenção no que vai acontecer agora. Essa parte interna tem 160 graus, mas eu quero um ângulo de 200. Vocês concordam que essa parte de fora tem 200 graus? Sim! Então, pessoal, para a gente construir um ângulo maior que 180 com esse transferidor aqui de meia volta, eu posso pensar no quanto falta para completar 360. Foi isso que nós fizemos, ó. Essa parte de dentro tem 160, mas eu vou considerar a parte de fora que foi o solicitado, foi um ângulo pedido. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Galerinha, todo mundo agora, ó, fazendo a construção desses ângulos aqui abaixo. É para construir usando o transferidor e não esqueçam de colocar os elementos do ângulo, a origem, os pontos onde as duas semi-retas passam e informar quantos graus tem cada ângulo, ok? Beijinhos!